Luz, câmera, ação! E aí, já entrou em ação hoje? Já entrou em cena para encantar, para inspirar pessoas? Pois é, todos os dias nós temos essa oportunidade de encantar, de entrar em cena, para fazer a diferença na vida das pessoas. Nessas férias agora eu tive uma experiência muito diferente que eu quero compartilhar com vocês e que com certeza você pode utilizar isso dentro dos seus processos, dentro da sua empresa, na sua vida, no que você fizer para você ter uma percepção diferente, talvez até mudar alguma coisa dentro da sua empresa. Eu sei que todas as empresas têm regras, até você mesmo tem regras, né? Naquilo que você vai fazer, um padrão, algum tipo de conduta, ética e tudo mais. Então nós temos regras, as empresas têm regras dentro dos seus processos, assim como as pessoas também têm. Mas olha que interessante, nessas férias agora eu viajei viajei mais de 5.000 quilômetros, né? Fiz uma experiência maravilhosa de carro, então fiquei em vários hotéis, em várias cidades, em vários estados, né? São Paulo, Minas, Bahia. Então eu tive a oportunidade, passei por Goiás também, então eu tive a oportunidade de vivenciar experiências encantadoras e eu quero compartilhar uma com você, que com certeza pode fazer a diferença dentro da sua empresa, na sua organização e na sua vida. Ou seja, você está preparado, todas as empresas têm regras. Mas você está preparado, a sua empresa está preparada, os seus profissionais estão preparados para quebrar as regras, para entender quando que se pode quebrar uma regra, quando que aquela regra ela pode ser colocada de lado, talvez ela está subdimensionada, ou quando você pode realmente fazer a diferença para o seu cliente, para as pessoas. Eu estava agora na volta aqui para Brasília, eu passei por Minas Gerais, estava em Governador Valadares. Chegamos tarde da noite e começamos a ligar para vários hotéis, porque na verdade a gente não ia ficar em Governador Valadares, o nosso planejamento era subir um pouco mais. E aí, mas não deu tempo, porque já estávamos cansados, começou a chover, chuva extremamente forte, e eu não quis arriscar andar mais na chuva durante aquele momento. E aí resolvi parar, e aí parei em Governador Valadares. E aí nós começamos a procurar hotéis, né? Vários hotéis e dicas de amigos, passamos e não tinha vaga. Aconteceu um fato na cidade e que todos os hotéis estavam lotados, né? Em virtude de um problema que tinha acontecido de alagamento, de enchente em algumas regiões. Então, as pessoas saíram das suas casas e foram para os hotéis. Então, estava tudo assim praticamente zerado, nenhum quarto disponível. Quando nós deparamos no hotel de luxo, e aí quando nós deparamos numa situação, chegamos lá, só tinha um quarto disponível. Um quarto disponível apenas, só que era um quarto com 2 camas de solteiro. Um quarto dentro das regras do hotel para apenas 2 pessoas. 2 camas de solteiro. E nós éramos em 5 pessoas, né? Ou seja, eu, a minha esposa e mais 3 crianças, né? Mais 3 crianças. E aí, conversando com o atendente do hotel, ele falou: olha, infelizmente eu não posso ceder o quarto para vocês, porque como norma e regra do hotel, ele é um quarto para 2 pessoas apenas, eu não posso colocar 5 pessoas. Não posso colocar 5 pessoas num quarto para apenas 2. E aí houve discussões no sentido de convencer, de tentar mostrar a necessidade, a importância. A minha esposa começou todas as tratativas e eu fiquei no carro com as crianças, porque já estava muito tarde, por volta de 10h30, 10h40 da noite, quando eu resolvi descer do carro e discutir, conversar pessoalmente. Quando eu falo discutir, é conversar, dialogar. Eu fui dialogar pessoalmente com o rapaz. E aí eu fiz a primeira pergunta para ele: você tem filhos? Ele falou: tenho. Eu falei: pois é, eu estou com 3 crianças dentro do carro e você está me dizendo que você tem um quarto, mas você não pode ceder esse quarto para gente, porque como regra e norma do hotel, esse quarto é apenas para 2 pessoas. Mas olha só, nós não temos, e eu explicando para ele, não tem nenhum quarto disponível nos outros quartos, nos outros hotéis da cidade. Nós já ligamos, já tentamos, não tem. E até ele começou a ligar para alguns lugares, outras pessoas que ele conhecia para poder direcionar a gente para o hotel, e ele mesmo começou a ver que não tinha nenhum quarto disponível. Mas mesmo assim, ele continuava sendo irredutível com relação a quebrar a regra do quarto. Até que eu insistentemente falei: cara, você vai me fazer dirigir até a próxima cidade, né, em direção a Brasília, que seria Ipatinga. Nessa chuva, já de noite, são 1 hora até eu chegar a Ipatinga. Não é possível, que você não pode ceder esse quarto. Eu não me importo em ficar num quarto que é 2 camas de solteiro,
né, com 3 crianças e a minha esposa, porque o meu objetivo aqui, nesse momento, é descansar, passar a noite, para amanhã eu continuar a minha viagem, eu não me importo, né? Mas ele falou, não, mas infelizmente o hotel não permite que fiquem 5 pessoas, né, no quarto para 2. E eu continuei insistindo, insistindo, eu com a minha característica de mostrar para as pessoas que elas têm a oportunidade ali de encantar, de às vezes mexer numa regra que não vai afetar. Falei com ele que eu entraria em contato com a diretoria, com o gerente, com qualquer pessoa que fosse, para entender que se trata de um caso de necessidade. Ou seja, nós não tínhamos opções nenhuma na cidade, só tínhamos um único hotel com um quarto disponível, naquele momento de todas as buscas e pesquisas que nós fizemos, e ele não poderia deixar a gente ficar, porque tinha uma regra clara do hotel que o quarto era apenas para 2 pessoas. E aí houve aquela velha discussão, aquelas velhas contra-argumentações, né, que a gente vai tentando argumentar. Eu falei, cara, mas esse padrão e essa regra, será que não pode ser modificado, adaptado a uma circunstância, a um momento que é diferenciado? Né? E ele começou a refletir, começou a pensar, eu comecei a questionar, falei, olha, eu peço, eu ligo, não vai ser culpa sua, eu falo com as outras pessoas, é que você quebrou a regra para poder, ou seja, o profissional estava com medo de quebrar uma regra para atender o cliente, gerar uma receita para o hotel, porque eu ia pagar por 5 pessoas e não por 2, ou seja, eu estava gerando uma receita para o hotel, mas mesmo assim ele estava reticente em fazer a retirada da regra, ou simplesmente deixar. Até que ele deixou eu subir ao quarto. Falei, não, então você vai lá e veja se é possível vocês ficarem nesse quarto. Eu subi, o quarto era gigante e apenas com 2 camas. E eu já voltei e falei, não, claro, tá ótimo, tá perfeito, dá pra gente sim, que a gente só precisa dormir. Então a minha pergunta é, sua empresa tem regras, sua empresa tem processos, mas dentro dessas regras e desses processos, quais são os momentos que às vezes o seu funcionário não está apto a compreender que aquela regra pode ser modificada, que ela pode ser deixada de lado para atender uma necessidade de um cliente, gerar receita da empresa para a empresa e com isso ainda criar uma experiência satisfatória, uma experiência para o cliente que naquele momento era a única opção que eu tinha na cidade. Então, quando eu falo de encantamento nas minhas palestras, nos nossos treinamentos, é isso que nós estimulamos nas pessoas, a criar essa perspectiva, a gerar uma percepção muito maior do que eu posso fazer que, assim, com essa regra, que nesse momento não está me ajudando e que eu vou estar tirando ela, mas eu não vou estar afetando o processo e a norma da empresa ao ponto de atrapalhar a empresa como um todo, mas eu estou encantando e criando uma experiência perfeita. Ficamos no hotel, porque era a única opção que tinha, consegui convencê-lo a ceder o quarto para mim, ele acabou cedendo o quarto para a gente. Na verdade, no final, ele acabou mudando, entregando um quarto que estava reservado para uma única pessoa, e era um quarto de casal. Era um quarto de casal com uma cama de solteiro. Olha que loucura, no final apareceu um quarto com uma cama de casal e uma de solteiro, né? Ou seja, com tanta insistência, tanto diálogo, tanta consistência nos meus argumentos para ele poder... eu não me sinto vencedor nem vitorioso não, porque eu queria é que a empresa entendesse a necessidade, colocando o cliente no centro e realmente fazendo as coisas para ele, ou seja, o cliente está na minha frente, ele precisa de um quarto, não tem mais nada disponível na região, por que não? Ceder o quarto, ele vai pagar pela quantidade de pessoas que está alocada naquele quarto, não pela quantidade que o quarto comporta, mas entregar para ele uma experiência satisfatória. Ou seja, eu tive que passar por todo um processo de desconforto, minha esposa pedindo, eu pedindo, crianças dentro do carro, toda uma trajetória, uma jornada para no final ele me entregar um quarto com cama de casal, uma cama de solteiro. O outro quarto ficou disponível para outra pessoa que ainda ia chegar, que nem sabia se a pessoa ia chegar mesmo. Ou seja, se as pessoas estiverem, que é isso que nós fazemos, se as pessoas estiverem preparadas para entender as regras e como que elas podem agir, com certeza uma percepção muito mais adequada, uma sensibilidade muito mais adequada faz toda a diferença dentro da sua empresa. Então, cuidado com as regras que você cria, cuidado com a forma como você desenvolve as pessoas que trabalham com você e se elas estão realmente preparadas para quebrar uma regra e entregar uma experiência encantadora para o cliente. E o cliente saindo e falando bem da sua empresa, ou seja, no outro momento, na outra oportunidade, com certeza voltaria lá, o que não é o fato, né?
né? Porque eu tive que argumentar muito. Então pense muito aí no seu processo, nas suas oportunidades, no seu momento, se realmente os momentos da verdade, quando você tem um cliente na sua frente, com uma expectativa, se você está atendendo ou simplesmente você está seguindo regras das empresas. Pense nos processos e nas regras da sua empresa. Será que elas estão aptas a criar experiências positivas ou negativas para o seu cliente? E lembre-se, nós entramos em cena todos os dias. Todos os dias temos uma oportunidade de encantar ou não o nosso cliente, de fazer ele voltar ou não, ele falar bem ou não da nossa marca. Então, revise as suas regras, repense as suas regras e, principalmente, trabalhe com seus colaboradores trabalhe entre você mesmo. Será que a minha regra está ajudando ou está atrapalhando? Tá bom? Valeu, sucesso!